Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, evangelista Alexandre Dias. E seja bem-vindo para mais uma aula no canal, onde nós estamos mergulhando nas parábolas de Jesus. E hoje nós vamos mergulhar, se aprofundar e explorar a parábola da semente e ver lições importantes para as nossas vidas e como aplicá-la no nosso dia a dia. Então você que ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ative essa trombeta de notificação para não perder nenhuma aula e bora mergulhar na palavra de Deus. Em Marcos capítulo de número 4, versículo 26 ao 29, o texto bíblico nos diz assim: E ele disse: Assim é o reino de Deus, como um homem que lança semente à terra e vai dormir, e levanta numa noite, e de dia, e a semente brota, cresce, e ele nem sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. A parábola da semente é unicamente registrada por Marcos. E Marcos, Jesus está comparando o reino de Deus a um homem que lança uma semente na terra, vai dormir, se levanta de dia e de noite, e quando percebe, a semente já havia germinado e crescido e dado por si o seu fruto. O Marcos, registrando esta parábola, ele nos traz uma ideia do crescimento espiritual e o processo gradual e contínuo do reino de Deus na vida das pessoas. Nós podemos entender que Marcos está fazendo uma comparação com o crescimento invisível, com o crescimento que não se percebe o seu processo, mas consegue ver os teus resultados. O interessante é que Marcos ele mostra que o lavrador, que aquele que lança a semente, não consegue entender o processo do crescimento, não consegue entender como cresce, qual é este processo do crescimento. Marcos ele mostra para nós algumas lições muito importantes para a nossa vida. Primeiro, Marcos fala do semeador, do lavrador, aquele que lança semente. Jesus ele começa a falar do lavrador que lança semente, mas não sabe o processo do crescimento. Jesus ensina-nos que assim como este lavrador lança a semente à terra, assim nós também devemos lançar esta semente. Nós devemos semear o reino de Deus, porque nós fomos chamados não para entender o crescimento do reino, mas sim para semear o reino à terra ou sobre as pessoas. Então Marcos, nesta parábola, ele nos ensina a nossa função. A nossa função não é entender o crescimento do reino, como se dará o crescimento do reino, qual é o processo do crescimento do reino. Marcos nos ensina que a nossa função é lançar a semente, semear sobre a terra,
pregar o evangelho para as pessoas, pregar o evangelho para os pecadores. O crescimento, ele não vai vir por nós. O crescimento, ele vai vir por Deus. A Bíblia confirma isso quando Paulo disse: Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A Bíblia afirma isso quando o texto diz: Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então a nossa função é semear, porque como este lavrador, ele lança a semente, mas ele vai dormir. Ele lança a semente e vai dormir, mostrando que a partir do momento que ele lança a semente, dali em diante já não é mais com ele. Dali em diante já não está mais na capacidade dele. Dali em diante já não está mais na função dele. Por isto, ele vai dormir, porque ele sabe que ali não está mais sob a sua responsabilidade. Porque Deus é quem vai fazer crescer. Nossa responsabilidade é semear o evangelho, é pregar o evangelho, é falar de Jesus para este povo, para esta nação, para os pecadores, mas o processo e a responsabilidade do crescimento vai vir da parte do nosso Deus. O texto é interessante porque ele diz que o lavrador dorme, porém quando ele levanta, havia já um resultado de crescimento. A semente já havia brotado e já havia crescido. Mesmo o lavrador não sabendo como, ou seja, mesmo ele não sabendo como isto aconteceu, como se deu esse crescimento. Mesmo ele não sabendo deste crescimento, como se deu esse crescimento, a semente brotou e cresceu. E nós aprendemos que nós não precisamos saber como vai acontecer o crescimento. Tem horas que nós queremos entender como se dará o crescimento, como se dará os resultados, mas isto não precisamos buscar o entendimento. Não precisamos saber como. Nós só precisamos saber e acreditar que Deus vai fazer crescer. Então, mesmo não vendo o processo de crescimento, o reino de Deus vai continuar crescendo. E eu sei que tem gente que já semeou o reino de Deus em alguém da sua casa, talvez no seu filho, no seu esposo, na sua esposa, no seu vizinho, ou em qualquer outra pessoa. Semeou, porém não conseguiu ver e não consegue ver o processo que a semente está tendo no oculto. Parece que você semeou em vão. Parece que você semeou e nada está acontecendo. Porque o reino de Deus, ele tem um processo de crescimento da qual nós não conseguimos ver e entender. Mas a verdade é que Deus está fazendo alguma coisa. Então fica tranquilo. Se você semeou o reino de Deus, se você semeou a palavra na vida de alguém, pode descansar. Deus vai trazer o resultado no tempo certo. Então vamos lá. 3 coisas essa parábola nos ensina. Primeiro, a parábola nos ensina sobre a confiança no processo divino, a confiança no processo de Deus para o crescimento dessa semente. A primeira lição é que nós precisamos confiar no processo de Deus. Precisamos confiar que Deus vai trazer o crescimento. Assim como o agricultor ele
não entende completamente como a semente cresce, devemos também confiar em Deus. Confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas e também neste mundo. Mesmo quando nós não estamos vendo, nós precisamos confiar que Deus está trabalhando por meio dessa semeadura. Então eu preciso confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar que quando semeado a palavra, tem um processo de crescimento que não cabe nós saber como, mas caiba confiar que Deus está trabalhando. Interessante que João Calvino, ele olhou além do originador dessa parábola e viu os ministros da palavra de Deus semeando a semente. Eles não devem desanimar, diz Calvino, quando não veem resultados imediatos. Jesus ensina que deve ser paciente e os faz recordar o processo de germinação como acontece na natureza. Não se deve agastar ou se inquietar, mas depois de terem proclamado a palavra, deve se ocupar das tarefas do dia, dormindo à noite e se levantando de manhã e fazendo tudo quanto há para ser feito. Como a semente chega à maturação no tempo próprio, assim o fruto do trabalho do pregador eventualmente aparecerá. Os ministros do evangelho devem ter coragem e continuar sua obra decidida e confiante. O que Calvino nos ensina é que quando nós semeamos a palavra de Deus na vida de alguém, nós não podemos se inquietar, querer ver o resultado imediato. Não, precisamos continuar os nossos trabalhos. Precisamos continuar a nossa função, confiando que aquilo que foi semeada, a semente que foi semeada, no tempo certo, ela vai aparecer. No tempo certo, os resultados serão notórios. Que nós, ministros do Evangelho, devemos ter coragem e continuar a obra de Deus, confiando que Deus vai trazer os resultados. A segunda coisa que essa parábola nos ensina é sobre paciência e perseverança. A segunda lição é a paciência e a perseverança. O agricultor precisa esperar pacientemente enquanto a semente cresce. Da mesma forma, devemos ser pacientes em nossa jornada espiritual e no nosso trabalho do reino de Deus, confiando que o crescimento virá no tempo certo. Então, nós precisamos aprender com esta parábola sobre paciência e perseverança. Se você já semeou, se você pregou, tenha paciência e persevere, porque a jornada espiritual, o processo espiritual do trabalho do reino de Deus, ele virá no tempo certo. Eu e você precisamos ser pacientes e perseverantes. Tem mensagens, tem pregações, tem pessoas que vão ser semeadas, que vão receber palavras muito tempo. O resultado só vai ser lá para frente. Quantas pessoas que você semeou a palavra 10 anos atrás, 5 anos atrás, 2 anos atrás, e os resultados estão aparecendo hoje? Quantas pessoas que estão vindo hoje para a igreja aceitar Jesus, confessar a Jesus e disse, uma vez lá 10 anos atrás, semearam o evangelho para mim. E hoje o evangelho teve resultado.
Tenha paciência, persevere, o resultado virá, porque o resultado quem vai trazer é o nosso Deus, e Ele não falha. Deus não vai falhar. O processo divino parece ser demorado, mas está no tempo certo de Deus. A terceira lição que essa parábola nos ensina é reconhecer o tempo da colheita. Quando o fruto está maduro, é hora de agir. No reino de Deus é importante discernir quando é o tempo certo para agir e colher os frutos do trabalho da fé. Então a terceira lição é entender o tempo. É discernir o tempo da colheita. É saber quando a semente que germinou, que cresceu, chegou à sua maturação ou amadureceu. Está no ponto de ser colhida. É quando o resultado de Deus aparece e nós precisamos entender: chegou o tempo de colhermos o fruto, os resultados da semente que foi semeada lá atrás. É entender, abraçar as vidas que recebeu a palavra, germinou a palavra, cresceu a palavra e agora já está no processo de colheita. Amadureceu. Agora é hora de trazer resistência, estrutura, disciplinar. É hora de dar ensino. É hora de investir. É hora de discipular. É hora de agir. É hora de dar oportunidade para crescer mais, para poder ir mais além, para poder ser também um semeador. Porque tem gente que semeia a palavra cresce, os resultados aparecem, amadurece, só que essa pessoa não tem oportunidade. Oportunidade de poder aprender a ministrar o evangelho, aprender a pregar o evangelho, aprender a ser discipulado, aprender com um líder a ser um verdadeiro discípulo. Não, ele deixa de lado. Amadureceu, mas ele deixa lá. Amadureceu, mas ele deixa sentado. Amadureceu, mas ele deixa no banco. Amadureceu, ele não usa como instrumento. Então entenda, a hora da colheita. Amadureceu, dê oportunidade, ajuda, disciplina, discipula, para que ele também possa ser um semeador e o evangelho possa ser propagado por todo o mundo. Amém? Então saiba, o reino de Deus está em crescimento. Ainda que nós não esteja vendo, os resultados vão aparecer no tempo certo. Amém? Para você que está gostando da aula, então já deixa o seu like, comenta, fala o que você está achando da aula, acrescenta alguma coisa para a gente aprender, para a gente crescer cada vez mais. E assim nós vamos crescendo, aprendendo e se aprofundando na palavra de Deus. Então te aguardo. Até a próxima aula. Deus abençoe.